exposição de Mateus. Abram suas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Semana passada nós terminamos o capítulo 3 e hoje nós estamos começando no capítulo 4. O capítulo 4 de Mateus começa com a tentação de Jesus. E nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Diz assim o texto sagrado. Justamente depois do batismo, né? Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O texto de Lucas diz assim, que o diabo deixou até ocasião oportuna. Pois nós vamos falar sobre isso também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque podemos mais uma vez, livremente, abrir a Tua palavra e explicá-la para o Teu povo, para a Tua igreja, Senhor, sem nenhum impedimento. Obrigado, Senhor, porque vivemos num país livre. Obrigado porque temos a Bíblia, a Tua palavra, nas mãos. Temos acesso a ela facilmente. Cada membro congregado dessa igreja tem uma Bíblia e pode lê-la, meditar nela a hora que quiser. Obrigado por isto. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, foi preservada desde o início da era cristã até hoje. Nós a temos preservada, Senhor, para podermos nos guiar, nos reger por ela. Ó Deus amado, agora nós temos esta porção da Tua palavra aberta, escrita pelo Teu servo Mateus, este episódio que aconteceu na vida de Jesus, e nós pedimos a Tua orientação, para que possamos compreender tudo que aqui foi escrito para a nossa edificação, e para, Senhor, a edificação e crescimento desta igreja. Pedimos e te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Semana passada nós aprendemos que Jesus, ele procurou João Batista para ser batizado. E nós fizemos a seguinte pergunta: mas por que Jesus procurou João Batista para ser batizado? Ora, Jesus não tinha pecado. E o batismo de João era para confissão e arrependimento de pecado. Porque Jesus vai e procura João. E nós entendemos e aprendemos naquela ocasião que o Senhor Jesus, ele tinha consciência plena que a sua missão era um misto de realeza e serviço. Ele tinha plena consciência disso. Ele sabia que era rei de Israel. Ele sabia que ele reinaria, mas sabia que ele também era servo e o servo sofredor. Ele tinha consciência disso. Passava pelo serviço
pela sua humanidade. Ele fazia parte do seu esvaziamento do serviço. Por isso que ele vai e busca o batismo, já entendendo que o batismo fazia parte dessa sua missão como servo sofredor. Interessante é que Jesus chega a dizer que ele haveria de passar por um batismo, que ele até temia esse batismo, que era a morte. Então Jesus tem consciência plena de que, como servo sofredor, ele precisava se batizar, porque ali ele já estava dando uma demonstração diante de todo o povo que ele haveria de receber sobre si o pecado dos eleitos. Agora nós estamos diante de um texto que diz que aquele mesmo Espírito que naquele momento pousou sobre Jesus em forma de pomba, e que logo depois se ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Esse mesmo Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Coisa interessante. Antes de falarmos sobre o texto, gostaríamos de fazer a seguinte consideração. A primeira, a tentação de Jesus faz parte do seu sofrimento vicário. O que significa sofrimento vicário? A palavra vicário é em lugar de. O sofrimento vicário de Jesus foi no nosso lugar. Então, a tentação de Jesus faz parte desse sofrimento que ele sofreu no meu lugar. Nós podemos ver isso de maneira clara lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Hebreus 2, 17. Diz assim o texto sagrado: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Em todas as coisas ele precisava ser igual a nós, inclusive na tentação também. O versículo 18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então a sua tentação fazia parte desse sofrimento vicário. Ele precisava passar por ela, no nosso lugar. Como se fôssemos nós passando. Para que ele, sendo o sumo sacerdote, aquele que intercederia por nós, pudesse sentir na própria pele como nós sentimos. Fazia parte do seu da sua missão e do seu na verdade a palavra missão mesmo, mas eu queria dizer outra palavra que não me chega agora, mas fazia parte de todo o desígnio de Deus que o Senhor Jesus passasse por todas as coisas que nós passamos. Jesus não foi tentado porque ele precisasse ser tentado em alguma coisa, ou provado, ou testado. Mas ele foi por nós. Então é preciso ficar bem claro na nossa vida. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é com respeito ao caráter da tentação de Cristo. A primeira pergunta que surge na nossa mente é a seguinte: era possível Jesus cair na tentação? Essa é a primeira pergunta que surge. E eu quero já responder a vocês de imediato: não. Não era possível Jesus cair na tentação. Porque Jesus era sem pecado. E ele não podia pecar. Porque Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus.
Só alguém que fosse 100% homem e 100% Deus poderia passar pelo pecado, pelas tentações, pelas provações, sem pecar. Porque se ele pecasse, então ele seria igual a nós e não seria o nosso Redentor. Aí vem a pergunta, se ele não podia pecar, então a sua tentação foi real? Houve tentação de fato? Essa é a pergunta. E eu posso responder a vocês, sim, houve tentação de fato. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O texto de Hebreus, eu queria que vocês abrissem, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa a vocês. Ninguém jamais foi tentado no nível em que o Senhor Jesus foi tentado. Ninguém jamais foi. Porque ele tomou sobre si, nessa sua condição de servo sofredor, as tentações de todos nós. De todas as formas possíveis e imagináveis, o Senhor Jesus foi tentado e provado e testado. Ele tinha que ser assim, para que só assim ele pudesse ser esse sumo sacerdote perfeito que intercederia e intercede por nós diante de Deus. Não podia ser de outra forma. Então, a pergunta, se ele não podia pecar, essa tentação, ela foi de fato real? Foi. E como foi real? O Senhor Jesus sofreu na própria pele toda a dor, toda a agonia e toda a expectativa, toda a dificuldade que uma tentação pode provocar ao homem. O Senhor Jesus passou por tudo isso de forma real mesmo. Ele só não podia pecar porque ele era Deus. E só alguém que pudesse ser homem-Deus seria a pessoa indicada, aprovada pelo Pai para ser o nosso Redentor. Porque senão seria um de nós e cairia na tentação e não resolveria o nosso problema. Existe uma coisa que a gente precisa entender. Nos homens normais, há dois estímulos. O exterior, que é a voz tentadora de Satanás, e o interior, que é a inclinação pecaminosa que nós temos, que é chamada de concupiscência. Então nós temos, há dois estímulos em nós que nos levam a pecar. Um exterior, que é a voz do próprio diabo, apresentando a nós a armadilha, né? Quer dizer, a tentação em si. E outra é um estímulo interior, que é essa inclinação pecaminosa que nós temos. Isso chama-se concupiscência. Em Cristo não havia essa inclinação, esse estímulo interior. Havia só o estímulo exterior. Só o diabo querendo mostrar para ele, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas não havia essa inclinação para o pecado que há em nós. Jesus era santo, perfeito, nunca pecou. Não havia isso nele. Na verdade, irmãos, nós não temos condições de analisar minuciosamente o que ocorreu no coração de Jesus enquanto ele era tentado. Tampouco sabemos como o pecado se originou no coração, também sem pecado de Adão. Não temos como entender isto. Mas poderemos dizer com certeza, com base no relato inspirado da Bíblia, e nós cremos que essa tentação de Jesus e todas as outras, porque o texto de Lucas diz que o diabo deixou até uma outra oportunidade, uma outra ocasião, não significa dizer que essa relatada em Mateus foi a única tentação de Jesus, pelo contrário,
o texto lá de Hebreus que nós lemos nos dá a ideia, o texto grego, que a tentação foi na vida do Senhor Jesus uma coisa contínua e muito intensa. Temos certeza que ela foi bem real na vida do Senhor Jesus. Então, dadas essas considerações, nós vamos agora ao texto. A primeira tentação, o ambiente da tentação. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto aqui é o deserto da Judéia. É uma região muito desolada. É um espaço inóspito, onde há muitas pedras, pontiagudas, rochas. Não é um lugar aprazível. Foi ali que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Foi nesse um lugar mais ou menos parecido com o sertão, assim, quando está sem chuva, aqueles torrões ali. Foi ali que ele foi levado para lá. Por que o Espírito levou Jesus para o deserto? Possivelmente, fazia parte dessa preparação ministerial do Senhor Jesus. Ele iniciou o seu ministério terrestre terreno com o batismo, e logo depois ele é enviado, conduzido pelo Espírito para o deserto, para ali ser tentado. Normalmente nós vemos na Bíblia deserto como um lugar de preparação. Isso aconteceu com Moisés. Moisés passou 40 anos no deserto, sendo preparado por Deus. Moisés passou os 40 primeiros anos da vida dele, 40 primeiros anos da vida dele, na corte de Faraó. Os outros 40 anos ele passou no deserto de Midian, se preparando para passar mais 40 anos, levando o povo, conduzindo o povo de Israel até a terra de Canaã. Calvino, ele diz o seguinte: havia duas razões por que Cristo se retirou para o deserto. Primeiro, que após um jejum de 40 dias pudesse ele surgir como um novo homem, ou antes, como um homem celestial, para desincumbir-se do seu ofício. Segundo, para que pudesse ser provado pela tentação e passar por um aprendizado antes de empreender uma tarefa tão árdua e sublime. Então nós podemos dizer que o Espírito levou Jesus para o deserto, a semelhança do que Moisés passou 40 anos, Jesus passou 40 dias, para ser preparado para essa missão que ele ia enfrentar. A situação da primeira tentação, a situação foi a seguinte: depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias e 40 noites Jesus passou sem se alimentar. E certamente ele teve muita fome. O que nós podemos observar é que o Senhor se encontrava de duas formas. Fisicamente fragilizado. Não podemos negar isso. Sozinho com fome. Mas espiritualmente ele se achava muito forte, cheio da presença de Deus. Aí vem o diabo com a sua primeira investida. E a investida do diabo, a primeira é a seguinte: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Esse "se" aqui não é condicional, mas causal. Na verdade, ele quer dizer assim: visto que és filho de Deus, talvez ele esteja pegando a palavra lá que o próprio Deus acabou de dizer no batismo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O diabo talvez esteja trazendo isso à mente de Deus. Já que você é filho de Deus, porque seu pai disse lá que você é possível que seja assim, e você está com muita fome, mande que estas pedras se transformem em pães. Então vejam, em que consistiu essa tentação? Qual é o cerne dela?
Alguém poderia dizer assim, não, a tentação é que se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, ele estaria obedecendo ao diabo. Veja, essa não é a questão. Há alguma coisa muito mais sutil por trás de tudo isso. A tentação consistia em destruir a confiança do filho na vontade e poder do pai para sustentá-lo. Jesus podia perfeitamente, com o poder que tinha, transformar aquelas pedras em pães, se assim quisesse. Mas aí ele estaria assumindo o controle da sua subsistência, quando na verdade quem deveria sustentá-lo, cuidar dele, era o seu pai. Ele deveria continuar dependendo de Deus, dependendo do pai. A ideia do diabo era induzir o Senhor a realizar um milagre para provar a sua divindade e saciar a sua fome. Já que você é filho de Deus, não faça. Se Jesus se deixasse levar por aquele tipo de tentação, ele estaria com aquilo provando a sua divindade e ao mesmo tempo matando a sua fome. Há uma coisa interessante aqui, que o comentarista Hendricks fala, é que o diabo queria fazer pecar o último Adão, assim como fez pecar o primeiro Adão. Ele fez pecar o primeiro Adão através da comida, né? Deu comer a fruta. E agora também ele queria fazer pecar o último Adão, que é Jesus Cristo, também através da comida. Ele queria que o Senhor Jesus deixasse de confiar no seu Pai, que era quem deveria cuidar dele. E ele era o servo sofredor, nós já vimos isso lá no batismo. Deveria obedecer inteiramente ao seu Pai. Ele mesmo chega a dizer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E o diabo queria que ele assumisse esse controle. Não era isso que ele devia fazer. E Jesus responde da seguinte maneira, está escrito, não só de pão o homem viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na verdade, Jesus está citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz assim, quando Moisés diz lá ao povo, quando Deus deu ao povo alimento, ele diz, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, o contexto é exatamente de suprimento de Deus. Para o Senhor Jesus, o alimento não era a coisa mais importante, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Era tudo aquilo que Deus pode dar. Isso é que era a parte mais importante para o Senhor Jesus. A segunda investida do diabo. A segunda investida do diabo, o diabo viu que naquela primeira investida não conseguiu muita coisa com o Senhor. Então ele agora vai tentar uma outra abordagem. Primeiro, ele percebe que o Senhor citou as Escrituras Sagradas, não foi? Citou Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou um texto da Escritura do Antigo Testamento, que eram as Escrituras que existiam na época. O diabo agora vai usar a mesma estratégia. Diz o texto que então o diabo levou a cidade santa, que era Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, a mesma coisa, se és filho de Deus, tendo em vista que és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Nós não sabemos, meus irmãos, como isso aconteceu. Não sabemos se o diabo levou Jesus literalmente até o pináculo do templo, que era um local muito alto. Alguns comentaristas chegam a dizer que esse local ficava na beira de um precipício
e a altura final lá de cima até embaixo era em torno de 150 metros. Não sabemos dizer se isso foi uma coisa que aconteceu literalmente. Se o diabo foi com Jesus Cristo até lá, porque não há nenhum registro de que ninguém viu isso acontecer. Ou se isso foi de alguma outra forma. Não temos como precisar. Mas vejam a artimanha do diabo. Já que o Senhor Jesus disse que não só de pão viveria o homem, e sim de toda a palavra que saía da boca de Deus, ele deixou claro para o diabo que ele confiava total e completamente no Pai, no Senhor. Então, o diabo agora quer fazer o teste, quer testar. Levar Jesus a provar sua confiança ao Pai, no Pai, através de uma interpretação errada da sua promessa. Ou seja, fazer experiência com Deus. Esta é a segunda tentação. Já que o Senhor Jesus disse que confiava, ele diz, agora ele vai provar, confia. Isto, meus irmãos, é uma interpretação errada da palavra de Deus. O diabo, ele cita as Escrituras. Nós percebemos aqui que ele tira um pedaço do texto. Ele trunca as Escrituras quando ele cita. Alguns comentaristas consideram isso importante, outros não. Mas, no meu ponto de vista, eu considero importante. Não que eu seja um comentarista, mas como expositor da Bíblia, eu entendo que o diabo propositalmente tirou uma parte do versículo que não fazia sentido. Vejam lá. Ele disse assim, ele disse, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Abram as suas Bíblias lá no Salmo 91. Ele está citando o Salmo 91, que é um salmo messiânico. Salmo 91. Só que ele tira um pedaço. Veja o versículo 11. Diz assim o versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Mas aqui ele diz, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele tira a palavra em todos os teus caminhos. E ele passa para outro versículo, que é o versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele tira o resto do versículo e passa para outro versículo. Isso é uma artimanha, né? Por que o diabo fez isso? O diabo fez isso, meus irmãos. Essa é a minha interpretação. Porque a promessa de Deus ao Senhor Jesus, e a nós também, é que o Senhor mandará os seus anjos para que nos guardem no nosso caminho, na nossa vida normal, no nosso viver diário. Não é quando nós subimos num prédio e dizemos, ó pessoal, vou pular. E vocês vão ver que vão me pegar lá embaixo. Não faça isso, porque você vai se estourar lá embaixo, porque não vai ter nenhum anjo esperando por você. Porque isto não é a promessa. E se o Senhor Jesus fizesse isso, ele estaria tentando a Deus. Ele estaria, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, não porás o Senhor teu Deus à prova. Novamente o Senhor Jesus cita Deuteronômio. Isto é a mesma coisa que essas pessoas, esses crentes do ministério da fé, no evangelho da prosperidade, dizem, eu não admito isso, Senhor, prova agora que tu és Deus. Quantos têm feito isto? Chega diante da verdade, Senhor, agora tu tens que provar que és Deus. Para que essas pessoas saibam que tu és Deus. Deus não tem que provar nada para ninguém, ninguém vai provar. De jeito nenhum. E nós não podemos testar ao Senhor. Nós não podemos fazer
fazer isso, irmãos. O que nós temos que fazer e devemos fazer é confiar inteira e cegamente no Senhor. É isso que nós temos que fazer, confiar no Senhor. Não podemos testar. Tudo bem, alguém poderia dizer assim, sim, mas na Bíblia há alguns casos de teste. Há o caso de Gideão, em que Gideão pediu uma prova a Deus, pediu uma prova a Deus. Ele não testou o Senhor, ele pediu uma prova a Deus. E Deus, na sua misericórdia e bondade, atendeu ao pedido de Gideão das 2 vezes. Quando ele pediu, Senhor, se tu de fato estás comigo, então faz com que esta lã, que eu vou colocar aqui no campo, amanhã, todo o campo amanheça molhado no orvalho e a lã seca. No outro dia ele foi, a lã estava seca e toda a grama molhada. Ele ainda foi e pediu ao Senhor outra prova. Senhor, ele era um homem fraco na fé e pediu, naquele contexto, Senhor, agora faz com o contrário, faz com que amanhã só a lã esteja molhada e a relva esteja enxuta. E o Senhor fez. Mas isso não é o padrão. Nós não precisamos pedir esse tipo de prova a Deus. Nós temos que confiar nele. Nós não podemos testar o Senhor. Devemos apenas confiar. É isso que Ele quer de nós. Que nós confiemos, como o Senhor Jesus fez. Confiou no Pai. E mais lá. Não temos outra coisa a fazer. E a terceira investida, diz aqui o texto que ele levou o diabo a um monte muito alto. Nós não sabemos também como isso aconteceu. Existe a possibilidade de que isso tenha sido uma espécie de uma visão, porque não se conhece nenhum mundo tão alto onde ele pudesse ver todos os reinos do mundo. Levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorar. Aí o diabo apelou. Ele disse, foi por a última chance. Diz, vou tentar a última cartada para ver se ele se ajoelha diante de mim e me adora, eu dou tudo para ele. Primeiro de que tudo, irmãos, o diabo não tem esse poder. Não é assim, dono de todos os reinos do mundo, para que pudesse dar alguma coisa ao Senhor Jesus. Mas ele é um mentiroso, né? Nós sabemos, a Bíblia diz que ele é um mentiroso e mente desde o início. Então tudo que ele diz é mentira. Não podemos crer em nada do que ele diz. Mas o Senhor Jesus era Deus. Era o Senhor Jesus. Os homens é que têm que se prostrar diante do Senhor Jesus, não o Senhor Jesus diante de ninguém. E o Senhor Jesus responde o seguinte, e aqui o Senhor Jesus é como se ele perdesse a sua paciência. Disse, tá bom, Satanás, você já foi longe demais. E diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O Senhor Jesus ordena e o diabo sai mesmo. Ele obedece. Mais uma vez o Senhor Jesus usa a Escritura para repreender a Satanás. Meus irmãos, é preciso entendermos que a tentação na vida do crente é uma coisa bem real. Bem real. O Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, na oração, no modelo de oração que Ele deu, nós conhecemos a oração do Pai Nosso, Ele disse assim, não nos deixes cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal. A palavra mal ali é a palavra maligno, diabo. Pode ser entendida assim também. Então veja que o Senhor Jesus disse, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. O Senhor Jesus tem tanta consciência de que nós somos alvos o tempo todo e todo o tempo das investidas do diabo, assim como ele investiu contra o Senhor.
nas suas tentações, que ele, quando nos ensinou a orar, ele nos disse que uma das cláusulas da oração, quer dizer, uma das frases da oração seria pedir a Deus que não nos deixasse cair em tentação, mas que nos livrasse do mal. Porque nós estamos o tempo todo sendo invadidos, abordados pelo diabo de alguma forma ou de outra, com alguma forma ou outra de tentação para que venhamos cair. O diabo é o inimigo de Deus, nosso inimigo também. E o que ele mais sabe fazer aqui na terra é tentar. Uma outra coisa que precisamos entender também é que foi o próprio Jesus quem disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não podemos, irmãos, desprezar essa verdade. Não podemos. Jesus foi tentado vicariamente. Aquelas tentações e todas as tentações que o Senhor Jesus foi tentado são as nossas tentações que caíram sobre ele. Mas no dia a dia nós somos também o tempo todo abordados pelo inimigo de várias maneiras. O diabo, irmão, não é um inimigo qualquer. Não deve ser menosprezado nem superestimado. E Jesus nos deixa exatamente o modelo, a forma de enfrentarmos o diabo. Jesus enfrentou o diabo com a palavra de Deus. Ele rechaçou as 3 investidas do diabo com 3 textos da Bíblia. Cada vez que ele investia, o Senhor respondia com um texto da Bíblia. E, irmãos, isto deve servir de modelo e de exemplo para nós. Não confiemos em nós mesmos. Não achemos que estamos prontos para enfrentar o diabo peito aberto, como se houvesse em nós algum poder ou alguma força para tal. Não achemos isto. Mas apeguemos-nos à palavra. Procuremos nela as respostas, a base para enfrentarmos a tentação. Quando a tentação vier sobre nós, nós temos que buscar na palavra a base, o sustentáculo, a resposta certa. Porque o diabo tem medo da gente não, meu irmão. Ele que diz que o diabo tem medo de nós, que somos nós que ele tem medo da gente. Mas ele tem medo da palavra, com certeza. Ele sabe que a palavra é poderosa. E contra ela ele não pode ir. Então o Senhor Jesus nos deixou esse grande exemplo. Ele, sendo Deus, enfrentou as 3 investidas do diabo com a palavra. E por que nós vamos ser diferentes? Então, meus irmãos, só recapitulando que essas mesmas tentações que o diabo fez com Jesus, ele faz conosco também. E nós nem percebemos. O que é que ele faz conosco? Tenta arrancar de nós a confiança na provisão do Pai. O Senhor Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6, mais ou menos, quando estudamos sobre o Sermão do Monte: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, que o Pai que veste, cuide das aves do céu e veste os rios do campo, vai cuidar de vocês. Mas muitas vezes nós nos sentimos muito ansiosos e preocupados. Eu estava pensando um dia desses, uma coisa. Às vezes, no final de ano, nós vamos no shopping. Aí tem aquelas promoções. Se você comprar R$300, você ganha não sei quantos cupons para ganhar um carro. Né? Eu já vi muito isso. Vamos preencher aqui os cuponzinhos do cadê da urna. Né? É não confiar em Deus.
Isso é uma tentação do diabo para arrancar de nós a confiança no Pai. Ou senão o crente diz assim, rapaz, hoje eu sonhei com os números aqui que eu acho que vou fazer uma pecinha. Vou tentar, quem sabe eu ganho aí na loteria. Garanto que eu dou o dízimo. Há muitas formas, irmãos, que o diabo nos tenta para que essa confiança que nós temos no Pai, essa dependência dele seja arrancada de nós. Nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos de participar de sorteio de nada disso, irmãos. Se o Senhor tiver que nos dar um carro, Ele nos dará com o nosso trabalho normalmente, ou uma casa, ou sei lá, vive aí passando Pernambuco da sorte o tempo todo na televisão e que ganha isso, ganha aquilo, ganha aquilo outro. Nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos do Senhor. Ele é a nossa porção. Mas cada coisa dessa que se apresenta a nós é uma forma de o diabo nos tentar. Assim como tentou Jesus. Faça, transforma a pedra em pães que é mais fácil. Está com fome, coma. Outra tentação, levá-los a tentar a Deus. Pôr Deus à prova a partir de uma interpretação errada da Bíblia. Nós somos tentados a isto também. Quantas vezes nós fazemos isto? As igrejas pentecostais são mais dessa linha. Se faz voto ao Senhor. Se tu me deres isso, eu farei isto. Isso é uma troca com Deus. Como se fosse uma forma de nós provarmos o Senhor, testarmos o Senhor. Nós temos que apenas confiar nele e deixar que ele faça segundo a sua vontade. E a última tentação que ele fez com o Senhor Jesus e faz conosco é despertar em nós um fascínio pelo poder e pela glória. Nada fascina mais o homem do que o poder e a glória. O homem que tem dinheiro tem poder e tem glória, não é? É isso que o diabo quer nos levar a provocar em nós esse fascínio pelo poder, pela glória. Quando a Bíblia diz que toda glória, toda honra e todo louvor pertencem a Deus e que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas nós muitas vezes estamos querendo essa glória. Porque o diabo apresenta a nós esse tipo de tentação. Meus irmãos, pensemos na tentação de Jesus, que foi vicário, foi em nosso lugar. Sofreu aquilo por nós, não por ele, mas por nós. Pensemos nisso. E pensemos que nós não precisamos de nada disso. Nós apenas precisamos confiar no Senhor e esperar nele. Amém? Amém. Fiquemos em pé, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo que podemos aprender nesta noite. Senhor, quando olhamos para este texto, onde o Senhor Jesus foi tentado, nos identificamos, Senhor, e percebemos que também somos tentados nestas mesmas áreas. Que o inimigo das nossas almas, o diabo, o Satanás, ele vem repetindo esta forma, anos a anos. E muitas vezes nós, Senhor, temos caído nelas. Ó Deus amado, guarda-nos, ajuda-nos a aprendermos com o Senhor Jesus, a confiar na Tua Palavra, a podermos, Senhor, usar a Tua Palavra como sendo um argumento de resposta e assim rechaçarmos completamente toda a investida do inimigo. Por isso que a Tua Palavra diz que existia o diabo e ele fugirá de nós. Ó Pai amado, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, Senhor, mas guarda-nos, livra-nos do maligno. Eu te peço isto em nome do Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a
comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre vocês, meus irmãos. Repouse sobre essa igreja e sobre a igreja de Cristo em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.